Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alexandre Bello, que é médico psiquiatra. Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Alexandre, muitas pessoas hoje em dia se sentem cansadas, esgotadas fisicamente, extremamente estressadas, mas elas podem estar sofrendo de uma síndrome, que é a síndrome de burnout, e às vezes elas não sabem nem que essa síndrome existe. Conta pra gente o que é síndrome de burnout. Bom, a síndrome de burnout, ela é hoje uma doença ocupacional a partir da CID-11 e ela é caracterizada por 3 grandes grupos de sintomas. A gente vai ter pacientes que vão ter desrealização profissional, então perdem o prazer de estar trabalhando e o propósito do trabalho. Alguns pacientes que vão ter sintomas de esgotamento, tanto físico quanto emocional. E pacientes que vão ter a percepção de não que se caracteriza como despersonalização, que é uma postura mais cínica com o paciente, se for um médico no caso, com o cliente, com o colega de trabalho. Então essa postura ela pode estar presente junto com os outros 2 critérios. Algumas classificações vão sugerir 2 de 3, outras classificações 3 de 3 desses clusters de sintomas. Alexandre, como é que a gente pode diferenciar a síndrome de burnout com o estresse do dia a dia? Bom, estresse faz parte, né, da nossa rotina, mesmo para quando não vivíamos em grandes centros, quando não havia a civilização, ainda o estresse era necessário para que a gente pudesse sobreviver. E hoje, claro, o estresse está muito mais elevado, com muito mais exposição e muito mais mudanças de focos de atenção. Então, a diferença, primeiro, envolve o estresse ser natural. O estresse crônico, o estresse que acompanha o ambiente de trabalho restritamente é o que caracteriza o burnout. E o estresse agudo não necessariamente vai caracterizar o burnout, pode envolver o trabalho, mas também é uma reação adaptativa a ambientes que não estejam plenos, não estejam tranquilos. E quais são os sinais de alerta, Alexandre, que alguém pode estar sofrendo da síndrome de burnout? Bom, geralmente a gente avalia alterações de comportamento. Então, aquele colaborador, aquele funcionário que começa a ficar mais isolado socialmente, sem interagir com os outros funcionários, com uma postura um pouco mais hostil com os demais, tendendo a buscar escapes, alívios como uso de substâncias, consumo de álcool ou substâncias ilícitas, ou seja, quando há uma mudança repentina de comportamento, uma menor performance no trabalho, também é algo a ser avaliado. É interessante trazer esse funcionário para perto e tentar entender o que está acontecendo. E a síndrome de burnout só afeta quem trabalha demais ou ela pode estar inserida em outro contexto? Ela pode atrapalhar principalmente pessoas que trabalham demais, mas também aqueles que têm como rotina o trabalho, por exemplo, em regime de plantão. Nem sempre é a carga horária que gera a sobrecarga, muitas vezes é o tipo de trabalho, a intensidade desse trabalho também. Trabalho num lugar que eu estou realizado, trabalho dentro de um horário que eu acho que é adequado para mim, eu posso ter burnout mesmo assim? É aí que muitas vezes a pessoa demora a entender que pode estar com burnout, né? Muitas vezes o fato de gostar do que faz você trabalhar demais. Então, é muito comum, por exemplo, na nossa classe, né, na classe médica, a pessoa trabalhar em excesso e, por gostar do que faz, se retroalimenta pelo trabalho, tem prazer, tem realização, porém, começa a ter sinais, por exemplo, do esgotamento mental do trabalho, começa a ter consequências dessa sobrecarga horária, porém, trazendo, então, prejuízo para essa pessoa mesmo que, de fato, gosta do que faz. O burnout pode ser confundido com depressão? Como é que eu consigo diferenciar uma coisa da outra? Pode ser confundido. Muitas vezes quadros de burnout evoluem para quadros depressivos. O que difere um quadro do outro é que o burnout fica restrito ao ambiente de trabalho. Então, episódios depressivos têm como característica geralmente envolver 2 áreas da vida, pelo menos, e não só envolver o ambiente de trabalho, né? Então, muitos pacientes com burnout têm sintomas depressivos, mas não necessariamente estão deprimidos. Quando saem daquele ambiente, quando saem daquele contexto, ou não estão falando sobre o ambiente, o contexto de trabalho, esses sintomas desaparecem. É isso que diferencia. O que a gente pode orientar um paciente ou um trabalhador que sabe que está entrando na síndrome de burnout, mas não consegue parar de trabalhar? Essa é uma situação muito comum. Muitas vezes a gente precisa gerar um ambiente de adaptação em que o funcionário faça pausas mais frequentes, em que nessas pausas elas sejam realmente de desconexão do trabalho, mesmo que sejam breves,
que ele busque voltar às atividades de relaxamento que ele executava, como atividade física, um momento de contemplação no ambiente de natureza, aproveitando bem o seu final de semana, desconectando bem do seu trabalho. E hoje a gente tem um grande vilão, que é o nosso celular, que está sempre no nosso bolso, às vezes o relógio, que também notifica. Então, tirar essas notificações, tirar esses gatilhos que possam recordar o trabalho e, por consequência, dificultar a recuperação. É possível tratar, em muitos casos, quando a gente identifica precocemente, sem necessariamente tirar o afastamento. Alexandre, como é que é a jornada de tratamento dos pacientes que têm burnout? Muitas vezes a gente busca não ter o afastamento, a gente busca reorganizar a rotina desse paciente, trazendo, então, como eu mencionei, momentos de descanso, intervalos breves, mesmo que o paciente ainda não esteja se sentindo cansado, mas que ele se proponha a, por vezes até utilizando algum tipo de alarme para recordá-lo, a importância de desconectar. Caso esse quadro não se recupere sem um afastamento, a gente às vezes necessita de um afastamento breve, mas eficaz. Um afastamento longo, mas que a pessoa continua tendo contato com o ambiente de trabalho, acaba não tendo resultado e acaba cada vez distanciando mais o retorno ao trabalho, né? O objetivo do afastamento é que ele seja terapêutico. E, geralmente, terapêutico, poucos dias são suficientes. Em algumas situações é necessário o uso de medicações e psicoterapia? Geralmente, a psicoterapia é indicada, até para que o paciente consiga se readequar a uma rotina menos estressante, com mais escapes, com mais momentos de autocuidado. A terapia ela pode auxiliar nessas medidas comportamentais e também da forma de enxergar o trabalho, da forma de enxergar a autocobrança, que é muito frequente em pessoas que desenvolvem burnout. A medicação às vezes é necessária, especialmente medicações sintomáticas de curto prazo. Raramente precisamos manter um tratamento de maneira a durar mais meses para um quadro de burnout. Burnout tem cura? Burnout tem cura no sentido de que o sintoma possa ser totalmente remitido, porém é como testar um teto, em que esse teto ele vai cada vez ficando mais baixo. Então, se a pessoa não se atentar a evitar aquele ambiente que foi suficiente para gerar sobrecarga, como um copo que vai enchendo e transborda em sintoma, a tendência é que ocorra novamente. Então, o controle e aí a dita cura ocorre se a pessoa fica vigilante, atenta a esses sinais. Se não, infelizmente, a tendência é que o quadro repita. Alexandre, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre esse tema tão importante que é o burnout. Bom, o burnout ele precisa ser, primeiro, conhecido, né? Se a gente não conhece um problema, a gente ignora um problema, ele não pode ser abordado. Segundo lugar, a gente tem como, na busca de profissionais de saúde mental, dentro da área da medicina, dentro da psicologia, encontrar um rastreio adequado e, se necessário, um diagnóstico e tratamento adequado. Então, o mais importante é sairmos da desinformação, depois buscando profissionais habilitados e capacitados para fazer esse diagnóstico e, em seguida, fazer um tratamento quando necessário. Então, na dúvida, é buscar ajuda. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Alexandre.